pesquisando o tema da quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E não é que eu achei um vídeo seu que você vai narrar a história e você se emociona na história. Oh, meu Deus do céu, realmente é emocionante aquela história. Só para dar um gostinho assim para o pessoal pesquisar também esse vídeo maravilhoso, que eu fiz uma postagem também no meu feed sobre essa frase. Aí eu lembrei de falar desse seu vídeo, que foi ótimo também. Essa frase é uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazendo para nós o grande compromisso que nós temos com a caridade. A caridade ela não pode ser muito discutida, ela não pode ser muito... Porque a gente quer estudar a caridade, a gente quer, muitas vezes, debater a caridade e o tempo está passando. As pessoas precisam de nós, precisam dos nossos esforços. Então, a caridade que a gente pode fazer é para hoje e agora. Daí vem a frase: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Exatamente. Então, meu amigo, eu vou fazer a nossa oração inicial e eu posso deixar a oração final com você ou você prefere o contrário? Do jeito que você achar melhor. Pronto, eu vou então abrir os trabalhos e aí eu já passo a palavra para você, tá bom? Eu estou achando que eu não estou recebendo o som por aqui. Eu estou achando que eu estou recebendo o som pelo próprio celular. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui minha... Certo. Vai, fala, Ju. Oi, 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 oi. Eu acho que melhorou. Eu acho que ele não estava pegando por aqui. Você continua me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então eu tirei essa aparelhagem toda aqui. Vamos sem essa aparelhagem toda. Não, sua voz está continuar o mesma, tá chegando muito bem, inclusive. Então tá Muito bem. ótimo. Então vamos lá, convido aqueles que assim desejarem, fechar os olhos, pensarmos em Jesus, agradecermos a oportunidade do estudo da noite de hoje, agradecermos a presença do colega Rafael, sempre tão prestativo, sempre tão solícito em aceitar nosso convite. Agradecemos a toda a espiritualidade que cuida do trabalho, que inspira, que nos ilumina e pedimos a presença dessa mesma espiritualidade que nos inspire e nos ilumine no estudo da noite de hoje, especialmente no tema de hoje tão sensível, tão delicado, e que possa nos conduzir, receber esse bálsamo, receber essa bênção, receber esse suporte para, entendendo, possamos melhor aceitar as lutas da vida e aceitar as adversidades. Te pedimos seu força, coragem e fé, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças Vamos a lá, Deus. então. Graças a Deus. É contigo. Vamos lá. Como é que a gente costuma fazer, Ju? A gente lê a A gente lê gente a lê, página. sim, a gente lê. Se quiser que eu leia, você pode ler também, Vamos tanto fazer o seguinte, então. Vamos lendo quiser. junto e a gente vai comentando. Pode ser? Pronto, vamos lá. Eu até trouxe o microfone para tentar falar mais potente hoje, mas nem precisou. Não funcionou. Mas tô dizendo, sua voz tá boa, tá bem boa. Então tá ótimo. Então vamos lá. Capítulo 5, item 25, né? Melancolia. Exatamente. Quer que eu leia o primeiro parágrafo? Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Vamos lá, meus amigos. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, então, e quiser nos acompanhar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, a melancolia. Eu gosto sempre de ressaltar a importância de nós, porque como nós precisamos do Evangelho nos dias de hoje. Em verdade, como nós precisamos de Jesus. Nesses dias difíceis, nesses dias tumultuados,
Desses dias onde hoje no Brasil a gente sabe aí da desencarnação de mais de 500 mil pessoas, com as quais eu me solidarizo, com as quais eu quero deixar um abraço nos familiares, mas buscar Jesus para que a gente possa seguir em frente. E o benfeitor Emmanuel, ele tem uma frase que eu tenho assim como um ímã de geladeira. No livro Vinha de Luz, na sua lição introdutória, quando ele nos diz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E Emmanuel costuma ser professoral nas suas frases, porque vejam, o Evangelho é um sol que nos aquece, que nos dá viço, que nos dá força para seguir em frente, mas nós precisamos do Espiritismo para que esse sol reflita de uma forma que a gente possa entender, que a gente possa estudar, que a gente possa acolher as mensagens de Jesus de uma forma que há 2000 anos atrás nós não conseguíamos entender. Então nós temos Jesus de volta pela feição espírita para que a gente possa seguir em frente. Quando a gente toma do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Kardec teve uma lição aqui, ele teve uma iniciativa que eu reputo magistral, porque ele tomou de muitos dos versículos que compõem o Sermão das Bem-aventuranças para dar título aos capítulos do Evangelho. E esse daqui, bem-aventurados aflitos, quando a gente vai reparar, é a segunda bem-aventurança, porque Jesus nos diz: bem-aventurados aqueles que sofrem, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, no mundo nós temos as dores, nós temos as dificuldades, nós temos os problemas, mas a gente não tem por que temer, não tem por que nos preocupar. Porque se a gente souber se resignar, se a gente souber ter aquela atitude de vencer os problemas, entender os problemas como uma ponte para dias melhores, nós seremos consolados. Então a doutrina espírita traz para a gente não uma visão limitadora da dor, porque quando a gente olha para o mundo, as pessoas veem a dor como uma dificuldade, veem a dor como algo que me constrange, como algo que me amolenta, as pessoas reclamam da dor. Mas nós, os espíritas, temos um olhar diferente. O nosso olhar é libertador. Porque a dor é uma escola. A dor me permite chegar a posições melhores, a uma melhor maturidade espiritual, a fazer uma ponte de compreensão para que eu possa seguir em frente. Então, quando a gente abre esse capítulo 5, eu gosto primeiro de fazer uma contextualização para que a gente entenda que buscamos do Sermão das Bem-aventuranças e igualmente entenda que toda dor é um propósito redentor. E que se a gente confiar, nós teremos Jesus, os amigos espirituais, perto de cada um de nós, nos ajudando a seguir em frente. Eu vi outro dia no Facebook, e Facebook é o seguinte, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa igualmente. Que a palavra dor é um acróstico, onde a gente pega as primeiras letras, dor, dispositivo, organizador de rumos. Ou seja, quando a gente está no auge da dificuldade do problema, nós estamos começando a ver dias melhores. Tal qual quando a gente está no auge de uma tempestade, é que a gente já começa a mirar o amanhecer, o sol que vai brilhar, o novo dia. Então agora vamos mergulhar aqui na melancolia. Porque muitas pessoas olham a melancolia e logo pensam na tristeza, na depressão, na dificuldade. Mas até mesmo a melancolia é aquilo que nós podemos chamar de freio de arrumação para que a gente possa repensar a nossa vida, para que a gente possa ressignificar os nossos passos e ter um olhar diferente para os fatos da existência. E a visão que esse espírito traz para a gente, François de Geneve, é a visão de que a melancolia, muitas vezes, nesse primeiro capítulo aqui, trata-se de uma saudade do plano espiritual. Porque, na verdade, quando nós estamos encarnados, o que é encarnar, meus amigos? Eu quero conversar com todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, estão nos escutando. Como é a roupa de um mergulhador? É aquilo que a gente chama de um escafandro. Quando a gente está do lado de fora do oceano, a gente tem a visão do todo, a gente divisa o sol, a gente interage com as pessoas, o nosso raciocínio é mais rápido, a nossa forma de locomoção ela é mais célere. E quando a gente vai mergulhar no oceano?
aquela roupa pesada, a gente respira por aquele aparelho, a nossa locomoção, ela fica lenta. Já mergulhou, Ju? Não. Pois é. Quanto mais fundo a gente mergulha, exatamente. Quanto mais fundo a gente mergulha, mais toldado a gente fica. Da mesma forma, é o mergulho na carne que a gente chama de encarnação. A gente encarna e fica limitado pela matéria, limitado porque os nossos pensamentos não são tão fluidos, limitado porque a nossa locomoção ela encontra obstáculos. Então, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro parágrafo, o Espírito diz para a gente o seguinte: vós sois tal qual o pássaro preso na gaiola ou o mergulhador preso no escafandro que sente essa melancolia. O que é melancolia? Tristeza, pesar, aquele sentimento que muitas vezes me acomete e eu tendo a ficar na lassidão, na vontade de não fazer nada. Mas isso é uma saudade do pássaro de ficar fora da gaiola, do mergulhador de ficar fora do oceano. E nós que somos espíritos imortais da nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Olha como isso nos abre uma visão diferenciada da vida. Porque o que nós somos? Somos espíritos imortais. Uhum. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Criados simples e ignorantes, caminhamos para a perfeição. Nós nasceremos e morreremos tantas quantas forem as vezes necessárias ao nosso aprimoramento. A verdadeira vida é a vida do espírito. Quando nós estamos na carne, nós estamos naquilo que a gente chama de provas e expiações para que o espírito cresça. Então, a melancolia vem muitas vezes porque a gente está preso num corpo de carne. Então, qual deve ser o nosso olhar da morte? O olhar da libertação. O olhar de vencer a melancolia dos dias difíceis. O olhar de quem está retornando para casa. Ju, você gosta de história? Gosto. Quando os negros da África, cativos aqui no Brasil ou cativos em qualquer lugar do mundo, eles sentiam uma espécie de melancolia, você lembra? Eu ia falar Como em é que... banzo. Banzo, Banzo. Aham. exatamente. Eu tô Eles aqui no ficavam banzo. naquele choro, naquela Uhum. vontade de cantar, e eram mal compreendidos, porque eles estavam com saudade de casa. Saudade de casa. Uhum. Nós, muitas vezes, sem nos darmos conta, ficamos com saudade de casa. Isso nos traz melancolia. Mas qual a significação profunda que esse Espírito vem trazer para a gente? Precisamos ressignificar a própria morte, porque ninguém morre. Porque nós estamos vivos a todo instante. Aos vivos, vivos na carne, aos vivos, vivos no plano espiritual. É porque, na verdade, quando a gente começa a pensar espiriticamente, se você me permite falar dessa forma, nós é que estamos mortos, para eles. Porque se a vida verdadeira é lá, eles acham que nós estamos mortos porque nós estamos sob o jugo de uma matéria. Então, olha como o Espiritismo nos convida a pensar. Porque muitas vezes a gente acha que melancolia é só a tristeza advinda de uma depressão, é só a tristeza advinda de alguma perda financeira, de alguma perda de emprego, de algo que me falta materialmente. Mas muitas vezes essa melancolia é saudade de casa, saudade das minhas potencialidades. Imagine um espírito de maiores condições espirituais quando vem ter conosco, imagina, um São Luís, um Santo Agostinho, o próprio Jesus, o governador desse planeta, no meio de Anás, no meio de Caifás, no meio dos centuriões romanos, era ou não era uma prisão? Oh. Traz ou não traz melancolia? Sim. Quando André Luiz narra pra gente o primeiro romance, Num Solar, que ele volita. Gente, volitar é isso mesmo que vocês estão pensando. É a gente voar na atmosfera. E a gente aqui preso num corpo de carne. Você falou tanta coisa aí que me lembra tanta... Quando eu era adolescentezinha, 12, pré-adolescente, né? Eu lembro que eu ficava com a vizinha, a gente, dia de lua cheia, em Salvador, que a gente morava, olhava para o céu, e a gente ficava ouvindo música, pensando em nada, sabe? E às vezes eu nem sabia o que era isso. Acho que hoje é que eu vejo que devia ser alguma coisa assim de
algum primórdio de uma certa melancolia, né? Eu lembro de meu pai falando assim, minha filha, por que você gosta dessas músicas assim? Eu falei, não sei. Você tá apaixonada? Eu falei, não, coisa de adolescentezinha. Não, eu sempre gostei desse estado, né? De música calma, de ficar contemplando. Eu lembro de, à noite, sempre gostava de muito ficar olhando para o céu, para a lua. E isso, né, eu acho que remete muito a esse tema, que às vezes a gente acha, tem até medo de sentir melancolia, né? Certo? Assim, ai, eu estou entrando em depressão. Eu hoje vejo que não, não necessariamente. Exatamente. Eu quero dar um último exemplo, porque na verdade eu fiz uma tempestade de ideias, falei muitas coisas para as pessoas irem se aconchegando aqui na nossa live e ir percebendo que nós estamos tratando de uma melancolia conforme o item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu quiser, Rafael, hoje sair aqui de Niterói para Vitória da Conquista, onde você está, o que eu tenho que fazer? Pegar um avião, se o tempo estiver bom. Pegar um avião aqui no Rio de Janeiro, tem aeroporto em Vitória da Conquista? Perdoe a minha... Sim, tem. Mas com esse Des... tempo que está aqui hoje, eu não garanto que o avião desça. Ju, se a gente for fazer uma live desencarnado, eu e você, eu preciso Aí, pegar esse avião? aí não. Eu pensei, eu vou. Não é verdade? Basta o meu Aham. pensamento para que eu saia de Niterói e esteja em Vitória da Conquista. Então, qual a visão que a gente tem que ter do plano espiritual? É a minha casa. A gente não deve ter medo de morrer, Uhum. entendeu? Eu acho que é um convite a gente repensar a nossa espiritualidade e, igualmente, repensar a nossa imortalidade. Olha quanta coisa esse benfeitor traz para a gente logo num primeiro momento. O primeiro parágrafo, né, já traz toda essa informação. Já traz toda essa informação, exato. Vamos continuar? Opa. Ó, o parágrafo é grande, e aí se quiser que eu pare, você fala. Crede-me, resistir com alegria a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Vamos dar uma paradinha? Pronto. Ju, você percebe que no primeiro parágrafo, o François de Geneve tratou a melancolia. Só para quem está entrando agora, o que é melancolia, gente? Tristeza, abatimento, lassidão. Você sabia, Ju, que quando não existia a palavra depressão, como a gente a conhece hoje, como esse transtorno de humor, transtorno de afetividade, no passado se chamava tudo de melancolia? Hum, Hoje se diferencia o que é uma tristeza, uma melancolia, do que é uma depressão. Porque uhum. eu posso estar triste sem ser depressivo. Quando a gente abre os manuais da depressão, é uma tristeza, é uma melancolia que se protrai no tempo. 2 semanas, 3 semanas. Porque, por exemplo, quando desencarna um parente meu, é normal ficar triste. Ah, mas você não é espírita? Você não crê na imortalidade da alma? Mas nós somos sentimentos. E por ter sentimentos, a gente sente a dor, saudade. A gente não pode transformar a dor, saudade em dor, revolta. Se eu tenho a perda de um emprego, é normal ficar triste. O que não é normal é quando essa tristeza, essa melancolia, ela se protrai no tempo, 3 semanas, 4 semanas, e a pessoa vai perdendo o vício, vai perdendo o prazer de fazer as coisas, porque é aí que a gente começa a entrar num quadro de depressão. Então é bom que as pessoas façam essa diferença. Ser triste não quer dizer ser depressivo, mas todo depressivo usualmente é triste. Para dar tristeza eu chegar na depressão, eu preciso de um determinado lapso de tempo, que hoje os psiquiatras falam em 2 semanas, 3 semanas, algo que se prolonga no tempo.
E essa própria depressão, ela pode se apresentar aí em estágios. Há a depressão leve, há a depressão moderada, há a depressão grave. E por que eu estou falando isso tudo? Porque no segundo parágrafo, o Espírito já abre um segundo flanco de reflexões. No primeiro, ele tratou essa melancolia como uma saudade do plano espiritual. Ou seja, eu, enquanto espírito, pelo simples fato de estar encarnado, estar limitado por um corpo de carne, eu sinto a melancolia por não estar no plano espiritual. Mas, num segundo momento, ele já traça essa melancolia como uma falta de felicidade, uma falta de prazer. Olha como ele coloca. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Quem não quer ter felicidade? Quem não quer uma vida melhor? Quem não quer ter, conforme as nossas músicas de final do ano, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Não é assim? A Vitória da Conquista se canta essas músicas na virada de ano. Sim, sim. Nas lojas, né? Tem aquela. Mas aí a pergunta que a gente se faz, Ju, é o seguinte: será que isso traz felicidade para a gente? Muito dinheiro no bolso, toda a saúde que a gente quer. Bastou um pequeno vírus para que a gente remodelasse o que é felicidade, não é verdade? Pois é. Para que a gente pensasse quais são os nossos valores. Ju, você sabe uma coisa que eu faço todos os dias pela manhã? Eu vou no espelho e me pergunto: quem é você, Rafael? Por que você está no mundo? O que dá sentido à sua vida? E eu costumo levantar as minhas duas mãos. Porque numa mão eu coloco aquilo que eu tenho, noutra mão eu coloco aquilo que eu sou. E é interessante esse jogo de palavras, porque o que nós temos? Bom, hoje eu tenho uma casa. Trabalhei 21 anos no Banco do Brasil para conquistar essa casa. Tenho um carro que serve para levar minha filha no colégio, que serve para fazer as minhas compras no supermercado. O que eu tenho é isso. Eu posso perder o que eu tenho? Posso. Posso porque eu estou num mundo de provas e expiações. Posso porque eu estou num mundo de contingências as mais variadas. Se eu vincular a minha felicidade àquilo que eu tenho, eu posso ficar feliz, eu posso ficar infeliz de uma hora para outra. Posso ou não posso? Mas aquilo que eu sou, eu perco? De jeito. Eu perco a sua amizade, Ju? De jeito nenhum. Olha só, você pode até desgostar de mim, mas como eu não desgosto de você, aí o problema vai estar contigo. Mas eu não perco os valores do meu espírito. Eu não perco o que eu estudei nas obras espíritas, o que eu estudei nos livros do mundo. Eu não perco o bem que eu fiz. Eu não perco a caridade que eu fiz para as pessoas. Ou seja, então quando eu acordo e vou para o banheiro e olho, Rafael, quem és tu? Tal qual Jean Valjean. Você viu aquele filme Os Miseráveis? Não. Who am I? Ele ficava se perguntando, quem eu sou? Porque eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou, um espírito imortal. Se eu vinculo a minha felicidade nas posses materiais, e veja, eu não estou indo contra as posses materiais, porque eu preciso de uma casa para morar. Eu preciso do dinheiro para pagar as minhas contas. Eu preciso do carro para levar minha filha no colégio. Mas se eu vincular a minha felicidade a essas coisas, vem um vírus, a bolsa quebra, eu fico desempregado, aí vem a melancolia junto. Isso. Agora, se a minha felicidade está no que eu sou, nas pessoas que eu ajudo, na família que eu estou construindo, nas pequenas coisas do meu dia a dia, ninguém me tira essa felicidade. Por isso que a gente aprende no popular que a felicidade, ela vem nas pequenas coisas. Ou aquela grande frase, né? Eu repito essa frase quase todos os dias no Evangelho. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase é de Antoine Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Quem não leu o Pequeno Príncipe, leia, porque são diálogos inovidáveis, como esse que você falou,
como vários outros que nos acalentam o coração. Então, observem, a melancolia é quando eu perco o meu sentido existencial. Muitas pessoas estão melancólicas agora nesse período de pandemia, e é normal. Confinadas dentro de casa, parentes desencarnando. Mas vejam, muito dessa melancolia fomos nós próprios que construímos. Por quê? Porque eu achava que a minha felicidade estava nas minhas ações, estava no meu dinheiro da caderneta de poupança, estava nos meus carros, estava no meu posto de destaque na empresa onde eu trabalho, estava no número de pessoas que me seguem nas redes sociais, estava nas pessoas que cumprem as minhas ordens. Mas a felicidade não é isso. Então essa pandemia está nos chacoalhando por dentro e muitas vezes vem a melancolia para que a gente tenha essa oportunidade de fazer a curva da melancolia para baixo, freio de arrumação, para poder rearrumar e voltar a subir. Quando a gente vê a melancolia subir esse prisma, a vida fica melhor. Porque ao invés de reclamar da dificuldade, eu penso, Papai do Céu está me dando um tempo de reflexão. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo. Às vezes eu vou precisar até de um remédio do psiquiatra. Mas é o tempo que eu estou tendo para me rearrumar. E aprender o que dá valor à minha existência. É bonito isso, não é? Muito. Quando a gente olha assim, fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Muito mais Mas a vida... Eu tenho um amigo no Banco do Brasil que diz assim, a vida é bela, nós é que entorta ela. Nós estamos entortando a nossa vida o tempo todo. Deus escreve certo por linhas certas. O torto está no nosso olhar. A gente consegue ver beleza até mesmo na pandemia. Se não fosse a pandemia, como é que eu ia te conhecer? Ah, pois é. Como é que eu ia fazer uma live com Vitória da Conquista, sábado, numa friagem danada, eu já aqui com a minha... Aqui no Rio chama de japona. Com a minha japona para esquentar, 14 pessoas nos acompanhando. 14 pessoas que eu estou conhecendo, que nós estamos vibrando juntas no Evangelho de Jesus. Se os nossos olhos forem bons, diz Jesus no Sermão da Montanha, todo o nosso corpo terá luz. Então, se a melancolia muitas vezes é algo orgânico, é também questão de opção. Porque quando eu pego um copo com água pela metade, muitas pessoas dizem assim, ai, que coisa ruim, não está cheio. Está cheio o seu copo? Não. Muitas Não. pessoas vão vibrar e dizer assim, caramba, a Jo nunca está com o copo cheio, mas outras, que bom seu copo tem água. Porque esse tanto aí dá para você matar a sua sede. Meus amigos, às vezes a melancolia vai chegar para todos nós, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas depende de cada um de nós sair dessa melancolia mais depressa. E para isso a gente precisa ter os bons olhos, os olhos que Jesus nos ensinou. Porque se a gente se fixar só no negacionismo, no negativismo, nas coisas ruins da vida, a gente vai estar melancólico sempre. Ju, eu já nem ligo a televisão aqui em casa mais. Ligo para ver um noticiário. Porque se eu assistir noticiário o dia inteiro, isso traz melancolia para a gente. Sim. Eu quero coisa boa. Eu quero leituras nobres. Eu quero música que eleva. Eu quero conversa com gente para cima. Eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero fazer coisas para ajudar as outras pessoas. Ah, Rafael, mas fazer o quê dentro de casa? Bom, nós estamos conversando aqui agora. Nós temos um diamante dentro de nós. Compete a cada um de nós fazer esse diamante brilhar, ou deixar ele cheio de anfractuosidades, deixar que nós sejamos convidados à melancolia. É legal isso, não é? Não, Ju, fala também, porque senão eu faço palestra. não, eu acho, né, que somos convidados. Quando eu iniciei também, um ano atrás já, em abril do ano passado, foi bem no estouro da pandemia e foi mais justamente essa vontade de fazer. É bem isso que você narrou.
Na verdade, eu já vinha de um processo de para onde vou, né? Quem eu sou, para onde vou, fazer o quê. Eu só dizia assim, mas meu Deus, eu não aceito chegar em casa, assistir jornal, assistir um seriado e dormir. Minha vida não é só isso. Deve ter mais coisa para fazer. Aí vem, né, a escritora, minha filha, tu quer? Então peraí que eu vou mandar. Aí a gente começa a fazer esse trabalho de evangelho todos os dias. E aí eu ainda não faço exatamente desse jeito que você fala em frente ao espelho, mas, por exemplo, para começar a meditar, comecei a meditar também no ano passado, que eu sempre dizia o quê? Não tenho tempo, não consigo me concentrar, eu fico um segundo e já vem milhões de coisas na minha cabeça. Vamos lá. Claro, eu não melhorei nada, assim. Continua vindo um monte de macaquinho, como diz o Haroldo, né? Um monte de macaquinho, mas a gente está nesse exercício do autoconhecimento, que meditar, né, faz parte do autoconhecimento, do calar, do se ouvir, do se sentir. E assim a gente bota o despertador lá às 5:30 da manhã, que é o único horário que eu tenho, já que eu não tinha tempo, arrumei tempo. E assim a gente faz esse processo do que a gente pode fazer na pandemia. Não pode sair? Não deve, pelo menos, né? Não deve sair. Acha outras coisas para fazer. Ler livro, assistir bons filmes, ouvir boas músicas. E também fazer suas orações, meditações, coisa que a gente não tinha tempo, agora tem, né? Em que tese. Exatamente. Por isso, Ju, que o François de Geneve diz assim: crede-me, resistir com energia. Nós somos convidados a uma resistência. E não é apenas uma resistência no mundo, porque a gente quer resistir no mundo. Mas essa resistência são essas influências paralisantes. Influências obsessivas, influência dessas energias que vêm até nós para nos trazer o desânimo, para nos trazer o desespero. Porque hoje a gente acha que a nossa vida é o pior momento que nós já vivemos. Tá difícil, gente. Eu me solidarizo com todo mundo. Eu sei que tá difícil. Tá difícil para mim, tá difícil para a Ju, tá difícil para todo mundo. Mas eu fico imaginando a Segunda Grande Guerra Mundial. Eu fico imaginando a Primeira Guerra Mundial. Eu fico imaginando a pandemia da gripe espanhola. Eu fico imaginando na época de Jesus, onde os seus discípulos se encontravam nas catacumbas, onde os discípulos de Jesus resistiam e eram condenados no circo do martírio. E iam cantando, ser estraçalhados pelas feras e embebidos em azeite, queimados no poste de martírio. Meus amigos, ninguém vai ser queimado em poste de martírio hoje. Ninguém vai ser estraçalhado pela guerra, estraçalhado pela fera. Ninguém vai morrer numa guerra, como morreram muitos em guerras passadas. A nossa resistência hoje é resistir ao desânimo, à falta de esperança, resistir a nós mesmos, a esses pensamentos que nos bombardeiam a todo instante, que são pensamentos de fora do processo obsessivo, mas são pensamentos nossos, auto-obsessão. Porque diz Joana de Ângeles que se nós queremos encontrar o nosso maior adversário, basta ir no espelho. Somos nós mesmos. Por isso que a minha reflexão todos os dias é no espelho. Porque Vou eu adotar tenho... essa ideia. Por isso é que ela costuma dizer que nós temos o condão de pavimentar luzes para os nossos passos e igualmente de construir trevas. Depende de nós. Ju, eu quero fazer aqui uma parte, porque a gente está falando da forma como a doutrina espírita traz para cada um de nós. Mas existem as melancolias que acabam descambando para um problema mais sério, que é o problema da depressão, que é o problema dos transtornos psiquiátricos. Como é que nós fazemos frente a essas melancolias que chegam no grau dos transtornos? Posso falar na forma de uma metáfora, de uma brincadeira, para animar o pessoal, para não deixar ninguém dormir? Pessoal, é o seguinte, como é que nós, os espíritas, vemos os transtornos mentais, a depressão? Qual é a terapêutica espírita? Nós temos que usar as 3 forças quando nós estamos deprimidos. Quando a gente vai para uma guerra, quais são as 3 forças que um país usa? Marinha, Exército
e aeronáutica. Aeronáutica. Confere? Uhum. O exército é o que vai por terra, lembra materialidade. Então, se eu estou com depressivo, se essa melancolia virou uma depressão, eu preciso do médico da terra. Eu preciso da medicina do mundo. É ou não é? Preciso tratar o meu corpo. Porque tem muito espírita que acha que a gente vai tratar só a alma. Mas eu preciso do médico. Preciso, às vezes, do remédio. Agora, e a marinha? A marinha trata das águas. Quando nós derramamos lágrimas, precisamos de um tratamento. Que tratamento é esse? De um profissional que olha para o nosso psiquismo. Além do médico, nós precisamos de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém que possa nos ouvir, ajudar a gente a ressignificar os nossos passos, a ver naquele pedregulho na nossa frente formas de passar por cima dele ou vê-lo de uma forma diferente. Essa marinha. Ou seja, uma segunda força que nós temos que usar a nosso favor. E a aeronáutica? A aeronáutica cuida dos ares, porque nós precisamos do tratamento espiritual. Precisamos de cuidar do nosso espírito. Então, quais são os tratamentos quando nós transformamos a nossa melancolia numa depressão, num transtorno de pânico, num transtorno obsessivo-compulsivo, devemos usar? Exército, Marinha e Aeronáutica, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Por isso, Joana de Ângeles nos diz que o melhor tratamento é aquele que trata de uma forma holística, aquele que cuida do espírito, mas também cuida do corpo. Porque tem espírita que acha que toda depressão é uma obsessão, mas não é verdadeiro isso. Os transtornos mentais, eles têm duas origens. Eles são de origem fisiológica e são de origem espiritual. Mas sabe uma coisa que é interessante, Jô? A grande maioria dos nossos problemas tem natureza dúplice. Porque tem a causa espiritual e tem a causa fisiológica. Então a gente não pode deixar de olhar nenhum dos lados. Vamos precisar dos passes, da água fluidificada, vamos precisar do tratamento espiritual, mas vamos precisar recorrer aos psicólogos, aos psiquiatras, às vezes. Porque uma depressão leve, você às vezes nem precisa do remédio. Mas uma depressão de média, moderada, a uma depressão grave, você já precisa de um remédio. Por uma razão muito simples. Hoje já se chegou à conclusão de que nós temos determinados déficits de neurotransmissores, que são substâncias que ficam no nosso cérebro, entre um neurônio e outro. Há um espaço chamado fenda sináptica, e ali existem determinados neurotransmissores. Nossa, comecei a falar difícil agora, né? Serotonina, noradrenalina, entre outros. Então, o remédio, ele articula, ele equilibra essas substâncias. Então, às vezes, eu preciso do remédio, preciso do psicólogo e do tratamento da casa espírita. Daí o tratamento integral para as nossas depressões. Eu costumo dizer que para talvez quem tem um pouco de resistência, do mesmo jeito que se toma remédio para pressão alta, às vezes precisa se tomar remédio para a pressão alta da cabeça, assim, no sentido desses neurotransmissores que não estão no volume adequado, necessário para aquela pessoa. Porque a ciência, né? A ciência já estudou, já viu, já identificou. É possível medir, calcular e ver que está precisando de mais um pouquinho aqui, de mais um pouquinho ali e ajusta. É normal, né? Normal. Sem preconceitos. Mas nós espíritas temos uma dificuldade, porque todo espírita tem um cardiologista, tem um ortopedista. Você já viu algum espírita que passa na rua e aponta, esse é o meu psiquiatra? Ninguém fala assim, sabe por quê? Vão achar que eu sou doido. Eu sou trabalhador da casa espírita, se eu mostrar o meu psiquiatra, eu não vou poder dar passe mais, eu não vou poder fazer essa atividade. Preconceito nosso. Então guardem Exército, Marinha, Aeronáutica. Mas tem mais outras duas forças que a gente pode usar. Bombeiro, amigos. A gente precisa dos amigos para apagar os nossos incêndios. Porque às vezes, antes de chegar no psiquiatra, chegar no psicólogo, chegar na casa espírita, eu vou ligar para um amigo que vai apagar o meu incêndio momentâneo. E tenho também a PM. A PM é a que age no momento
No momento da ocorrência mais gravosa, quem são os da PM? Os meus familiares. Porque surtei dentro de casa, tá ali papai, tá ali mamãe, tá ali meu irmão, são os que me ajudam no primeiro lugar. Interessante todas essas coisas, né? Como a gente vai de uma forma leve, trabalhando assuntos complexos do nosso dia a dia e para o nosso crescimento. Pois é, Mas muito leve. continua aqui o François dizendo que são normais as aspirações para um mundo melhor, mas não as busqueis neste mundo. Por que a gente não pode buscar a felicidade completa neste mundo? Por ser transitório, né? Porque o mundo é de provas e expiações. Temporal. Nós temos 5 tipos de mundo: primitivos, provas, expiações, regeneração, ditosos ou felizes e celeste. Provas e expiações, onde se encontram espíritos imperfeitos. Dá para ser totalmente feliz, vencer a melancolia num mundo transitório, num mundo de provas e expiações? É querer demais, não é? É que você olha para o lado, você pode até estar mais ou menos feliz, mas você olha para o lado e vê tanto sofrimento que a gente fica, né, até culpa por estar bem ou qualquer coisa assim, né? A gente. Mas aí a gente vai na questão 920 do Livro dos Espíritos. Nada obstante a gente não possa vencer por completo a nossa melancolia e ser tão feliz quanto a gente gostaria, eu posso conseguir a felicidade no limite das forças desse mundo, no limite das minhas forças pessoais. Então a felicidade depende da gente. É uma Vamos escolha, terminar né? a leitura. É uma escolha. Vamos Vamos terminar a lá. leitura? Quer que eu leia agora? Pode, pode. Ju, é o seguinte, estou falando muito. Você está me dando corda, eu falo até amanhã. Assim, o convidado é que tem toda o horário, né, para discorrer o tema, imagina. Então vamos lá. Lembrai-vos Lembrai-vos. de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-o à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos os vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem choras, e que jubilosos por ver-te de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. A hora passou depressa, né? Muito. Se a gente pudesse, sabe, Ju, ir caminhando aí já para os nossos 10 minutos finais, a melancolia existe. Nós sentimos a melancolia porque nós estamos encarnados, porque nós temos sentimentos. Nós, muitas vezes, passaremos pelas dificuldades, que são normais no nosso processo redentor. Mas depende de cada um de nós construir a nossa felicidade. Que nada obstante ela não possa ser absoluta, ela pode ser nos limites que o planeta consiga nos proporcionar. Como então vencer essa melancolia? Como então ser feliz no limite das nossas possibilidades? Bom, se eu já estou aí no caminho da depressão ou de qualquer outro transtorno, lembrar daquilo que eu já falei. Tratamento médico, psicológico e espiritual. Mas se ainda eu estou só na fase da tristeza, do desânimo, daquela coisa, estou sem vontade de fazer nada, estou sem vontade de agir no mundo, o Livro dos Espíritos traz uma receita para vencer a melancolia, uma receita para ter a felicidade de volta. E qual é, gente? Questão 922 do Livro dos Espíritos. Vamos ler junto, João? Opa. Eu deixei marcado, que é uma das questões que eu mais gosto. Vamos lá. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro.
Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Haverá uma forma de eu ser feliz, de eu vencer as minhas dificuldades, de eu passar pelos dias da melancolia e ressignificar os meus passos? A resposta dos bons espíritos: para a vida material é apóstolo necessário. Então, vocês que estão conosco aí, 10h20 da noite, renunciando ao sono, renunciando à televisão, o que é a posse do necessário? E por que ela ajuda eu vencer a minha melancolia? Primeiro eu quero perguntar, o que é necessário para mim, Rafael? É o mesmo que é necessário para Ju? Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele quantos pares de sapato ele precisava. E ele respondeu, um par, porque eu só tenho 2 pés. Interessante a forma dele responder, né? Mas eu não posso responder dessa forma. Sabe por quê, Ju? Eu moro em Niterói e trabalho no Rio. Eu ando cerca de 1 quilômetro por dia, tomo uma barca e ando mais 500 metros. Eu com um par de sapato só, com um mês eu já gastei e vou precisar de outro. Então, essa noção de necessário é diferente para as pessoas. Mas o que eu tenho que ter em mente é que o meu necessário não pode ser tão grandioso que, enquanto no mundo metade das pessoas tem as mesas faustosas, onde comidas estão sendo jogadas fora, os outros 50% estão passando fome. Não dá para ser feliz dessa forma. Porque se a gente achar que é feliz dessa forma, nós somos convidados numa outra encarnação a relembrar desses fatos. Aí vem a melancolia. É isso que a gente não se dá conta. Nosso corpo perispiritual, que é onde está registradas as memórias do espírito, ele busca os nossos erros e os nossos acertos. E vai plasmando a vida futura de acordo com aquilo que a gente precisa aprender. Então a nossa melancolia de hoje é resultado dos erros do passado. E eu estou ganhando esse tempo da melancolia para poder refletir. É interessante, né? O quanto a doutrina espírita nos abre margem às reflexões. Bastante, bastante. Nem me fale. Que até para a gente conseguir falar com algumas pessoas, né, que nos procuram justamente nesse processo de doença, para a gente poder passar alguma coisa, né, é justamente saber essa vida futura, que existe uma outra vida, né? Então você tem a oportunidade de apresentar para uma pessoa que nunca tinha parado para pensar sobre isso, e aí pela primeira vez na vida, ela começa a pensar na hipótese, né? Nossa, mas será que é assim? E é justamente a doença, né, que essa pandemia pelo menos tem trazido para muitas pessoas, que algumas têm chegado para mim assim, desse jeito, que era zero de espiritualidade, e através dessa provação, começa, né, a acender aquela luzinha. E aí, é esse um dos trabalhos, né, que faz a gente seguir adiante. Exatamente. Aí a gente vai para a vida moral. Consciência tranquila. O que é ter consciência tranquila? Bom, como eu disse para vocês, eu sou de Itaperuna, uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. Consciência tranquila, diziam os meus avós, é quando eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E dormir. E para eu deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, o que é preciso? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu tenho agido da forma que Deus espera de mim? Porque uma coisa é a vontade de Deus, a outra coisa é a nossa vontade. Será que eu tenho feito o meu melhor para que o mundo seja melhor? Porque as pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si próprias. As pessoas querem mudar os políticos, mas não querem se fazer pessoas melhores para votar melhor. Porque o nosso mundo, os nossos políticos, a nossa sociedade é reflexo de nós mesmos. Então, esse desgosto que a gente tem pela sociedade, é a sociedade que nós construímos. Essa melancolia de olhar para a sociedade, para as coisas e achar que está tudo de ponta cabeça, mas somos nós que fizemos isso.
Não é para a gente sofrer ou ter culpa, é para a gente olhar para frente e começar, em pequenas possibilidades, modificar o mundo, através da modificação de nós mesmos. E para isso, a receita é a consciência tranquila. Porque às vezes, Ju, você bate palma para mim, você me dá likes nas redes sociais. Nossa, o Rafael está trabalhando aqui, está trabalhando lá, mas como está o íntimo do Rafael? Porque os nossos tesouros não é o que nós temos por fora. Os nossos tesouros é o que nós temos por dentro. Por isso Jesus nos disse, o reino dos céus não se faz com aparências exteriores. Por isso, às vezes, a gente vê pessoas em grandes mansões, donos, CEO de internacionais, suicidas. Pessoas que sofrem de depressão, sofrem de transtornos, é a melancolia todos os dias, porque o tesouro está fora, o tesouro não está dentro. O nosso tesouro chama-se consciência tranquila. Essa é a melhor felicidade. Porque as pessoas hoje estão dizendo assim, nossa, será que eu estou na fila da desencarnação do Covid? Bom, eu não sei. Eu não sei se eu estou nessa fila. Mas a nossa pergunta não deve ser essa. A nossa pergunta deve ser, será que se eu estiver nessa fila, eu tenho feito o meu melhor? Porque se o WhatsApp da desencarnação me chamar, ou chama hoje ou chama daqui a 10 anos, porque nós somos imortais. Mas quando me chamar, que eu tenha consciência tranquila. O nosso medo não deve ser da desencarnação, porque ninguém morre. O nosso receio é da forma como nós estamos vivendo, porque a forma que nós estamos vivendo é a forma que a gente chegará do lado de lá. Então nós somos convidados a construir um mundo de mais paz, de mais tolerância, de menos briga. A gente briga tanto. E a gente briga, se esfalfa, e depois, quando bota a cabeça no travesseiro de noite, vem a melancolia. Por quê? Porque a gente não devia ter agido assim. É a consciência nos cobrando. A melancolia, muitas vezes, é a consciência, que é onde está o nosso juízo interno, dizendo, você não caminhou nos melhores passos. Só que a gente reprime aquilo, finge que aquilo não existe, e continua fazendo. Porque a consciência está anestesiada. E, por fim, fé no futuro. A gente não pode perder a esperança, deixar de acreditar. Ah, mas o Brasil não tem jeito mais. Mas o Brasil só tem 500 anos. Mas o mundo não tem jeito mais. Vocês pensam que num universo de 200 bilhões de galáxias, uma delas, uma pequena galáxia, entre 200 bilhões de galáxias, é a nossa, a Via Láctea. Tem 100 bilhões de sóis. Um é o nosso. Um pequeno sol, uma estrela de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, 8, porque um foi rebaixado à condição de planeta anão. A nossa Terra, um pequenino planeta, será que Deus só esqueceu da Terra? Não esqueceu. Nós é que estamos perdendo a fé. Então, meus amigos, fechando aí a nossa live, vencer a melancolia, posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. E se precisar de médico, o médico é um amigo meu. O psicólogo é alguém que Deus enviou para me ajudar. Confiemos nos médicos, confiemos em Jesus e sigamos no Espiritismo. Vamos fazer a fórmula? Você gosta de matemática, Ju? A básica. A básica. Você lembra da fração? Sim. Fração. Como é que chama a parte de cima da fração? Ah, isso aí me pegou. Não. Numerador. Não sei. A parte de baixo da fração. Denominador. Ah, denominador, não. Denominador. Então vamos fazer a fórmula da felicidade. Felicidade, FE, é igual. Na parte de cima, vida moral. Consciência tranquila, CT mais FF, fé no futuro. A parte de baixo, vida material. PN, posse do necessário. A gente não precisa anotar, não. Só para vocês um desenhozinho aqui. Depois eu mando para você o desenho. Ju, a parte de baixo, denominador. Quanto maior o meu denominador, menor o meu resultado, ou o meu consciente, não é verdade? Acredito em você. Então, vamos lá. Se eu tenho 6 e divido por 3, dá quanto? 2. Se eu tenho 6 e divido por 2, dá quanto? 3. Quanto maior o meu resultado.
Exatamente. Uhum. Quanto mais eu precisar da posse dos bens materiais para ser feliz, menos eu serei feliz. Porque a minha alma não precisa de coisas, a minha alma precisa de paz. Porque a minha alma não precisa de aplausos, a minha alma precisa de Deus. Porque minha alma não precisa de reverências no mundo. Jesus não teve reverências. A minha alma precisa de consciência tranquila. Porque minha alma não precisa de uma casa em Niterói, outra em Cambuinhas, que é uma praia aqui em Niterói. Não precisa de uma casa no campo. A minha alma precisa de um lugar para pousar. E esse lugar chama-se Evangelho de Jesus. Então, a gente concatenando a nossa vida ao Evangelho e ao Mestre, a gente vai, com o auxílio dos profissionais do mundo, sendo menos melancólico e mais feliz. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Uau! Muito bom, meu amigo. Maravilhoso sempre a sua forma de falar. Como a primeira vez que eu te vi falando, eu fiquei, meu... Tava eu e meu esposo ouvindo, a gente, tipo assim, os dois assim, tava tomando café. Não, quem é esse que tá falando, gente? Parece que assim. Então, muito obrigada por trazer essa paz, trazer assim, como combater a melancolia através da fé e da oração, de uma vida reta, de uma consciência tranquila, né? Que lembra sempre aquela música, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, e pegando o gancho, né, de boas palavras, de bons filmes, de boas músicas, cuidar da gente através do que estamos fazendo. No caso de dar mais valor às coisas espirituais do que às materiais, passa por controlar os seus gastos, verificar como está a sua vida financeira, verificar como está a sua vida afetiva, verificar como está a sua vida no trabalho, sua satisfação com o que você está fazendo. Tudo isso é um processo em que a gente desapegando dessa parte material, aí a gente tem condições de se voltar para a parte espiritual, né? Valorizar o que tem que ser valorizado de verdade, não ficar preso nas questões materiais. Porque muita coisa que tira sono é dívida, e a dívida vem de querer ter comprado mais do que podia, e por aí vai, né? Que o assunto pode render bastante. Então, muito obrigada, meu amigo, por tudo. Como disse a Ana Rúbia, que sabe as palavras, e envolventes palavras, eu diria muito obrigada, viu? Eu gostaria então de pedir o encerramento, a oração final. Vamos fazer a receita contra a melancolia? Pronto. A receita não é minha, a receita é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a receita contra a melancolia é quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, Tudo de pessoal. bom, Muito viu? Que obrigada. Jesus te abençoe e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.